Bom dia, gente! Ó, que alegria! Sábado, sabadão, esse sábado com esse sol maravilhoso, a gente poder estar aqui comemorando juntos essa inauguração da nossa requalificação do Centro Esportivo aqui da Barra Funda, Raul Tabajara. Alegria poder estar aqui com vocês. Nós investimos aqui 14 milhões de reais. Porque não adianta fazer e fazer mal feito, né? Fazer mais ou menos. Então, acessibilidade. Adiantava arrumar, pintar tudo e não ter acessibilidade para quem é cadeirante? De jeito nenhum, tem que ter acessibilidade e rampa. Adiantava pintar e não trocar todo o teto, o piso, o telhado? Não. Então nós fizemos aqui um trabalho completo para entregar para vocês aqui esse equipamento que com certeza todos farão um bom uso e a gente vai ter aqui crianças, os jovens, né, o pessoal da melhor idade se divertindo, praticando atividade esportiva. Queria, antes de deixar minha breve mensagem aqui, cumprimentar o João Jorge, nosso querido vereador, vice-presidente da Câmara, Joaquim. Vocês sabem que eu, quase que por um milagre, eu consegui fazer 30 embaixadinhas e fiquei na frente do Joaquim. Aí eu estava feliz, né, porque eu fazia mais embaixadinha que o Joaquim. Aí o Joaquim foi e fez 40, 50, 60. E hoje você faz quantas, Joaquim? Quantas embaixadinhas? 136. 136. Esse, vou te falar, esse é bom de bola. Cumprimentar aqui o doutor Milton Ferreira, esse grande vereador, médico, cara dedicado, apaixonado por servir a população. Parabéns, viu, doutor Milton, pela sua atividade. E na sua fala, o quanto você exalta o trabalho das pessoas que têm parceria aqui com o nosso centro esportivo, fazer o trabalho que vocês desenvolvem junto aqui, quer dizer, valorizar essas pessoas, porque esse espaço é nosso, né? A prefeitura é aquilo que tem de patrimônio de toda a população. Então, isso aqui é de todos. Então, agradecer muito ao doutor Milton. Marcelo Messias, grande vereador, também que faz um trabalho excepcional, tem um trabalho muito importante com o pessoal da melhor idade, com as ações de esporte. Obrigado, Marcelo, pela presença. Nosso grande secretário, Rogério Lins. Tem piscina aqui, Rogério? Tem piscina. Da outra vez que eu inaugurei, semana passada, o retrasado, o Centro Esportivo lá no Campo Limpo, a piscinona linda lá, e aí a gente falou o seguinte, a gente tinha 500 e poucos mil pessoas que tinham a carteirinha dos nossos centros esportivos. Aí a gente falou assim, ó, quando chegar a 1 milhão, porque como é que as pessoas vêm participar? Quando tem espaço adequado. Né? Você não vai participar de um espaço que está todo sujo, feio, né, quebrado. Quando a gente arruma e reforma tudo, as pessoas vêm praticar as atividades esportivas aqui. E aí a gente bateu mais de 1 milhão de carteiras, quase, né, dobramos o número de pessoas. E aí a gente lá do lado da piscina, o Rogério falou, você lembra que você falou que quando chegasse 1 milhão de carteiras, a gente ia mergulhar? Eu falei, então tchau. Pupa, aí foi lá. Deu um mergulho bonito. Não estragou o tênis não, né? Ainda bem que ele não estava com o celular. Está aqui o Rogério, o Bruno Mancini, nosso secretário adjunto, Coronel Marcos Vinícius, é o subprefeito de vocês aqui, é o meu representante aqui no território. Eu tive que fazer umas mudanças aí. Marcos Vinícius fazia um trabalho excelente na Moca, mas eu tive que pegar o Salles e levar para a SP Tours, e aí era importante ter alguém com muita experiência, com muita bagagem para cuidar desse território, e o Coronel Marcos Vinícius veio para cá, com certeza vocês vão adorar demais o trabalho dele. Está aqui o Vitor Arruda, nosso secretário executivo de Segurança Alimentar, Vitinho, nosso inspetor superintendente Oliveira, da nossa Polícia Municipal, o Alexandre, que é o nosso gestor aqui do Centro Esportivo Barra Funda, Raul Tabajara. Viu, Alexandre? Eu via muito você com o Cafu filmando aqui. Eu ficava olhando lá o Cafu. Cafu é um amigo nosso que tem um... Ah, tá aí, ó! Oh. E aí, Cafu? O Cafu, às vezes, ele dá umas pancadas na gente, mas ele também mostra as coisas boas que nós estamos fazendo. Eu ficava vendo lá a visita do Cafu aqui, eu estava ansioso para vir inaugurar. Né, porque vendo quando estava ficando bonito, quando estava ficando um espaço bem legal aí. Obrigado, Alexandre, obrigado, Cafu. Nossa medalhista olímpica, a Érica Coimbra, nossa diretora. Obrigado, Érica, que defendeu a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, levantou a nossa bandeira como medalhista olímpica. Parabéns, Érica. Nosso mestre Ney, responsável aqui da bateria Unidos da Barra Funda, e cumprimentando o mestre Ney, todos vocês da bateria. Obrigado aí pela recepção, muito bom estar com vocês. Os familiares aqui do Raul Tabajara,
e agradecer aqui já o presente que deu aqui para o nosso centro esportivo, de deixar aqui 2 símbolos importantes. Um da sua atividade lá na Gazeta, né, como grande jornalista e também como um grande comentarista esportivo, que deixou aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado por vocês deixarem aqui esse material. Cumprimentar aqui a Joana, que é filha, também os netos, o Raul e o Fábio, os bisnetos, o Leonardo e a Aurora. Muito obrigado. Obrigado, viu, dona Joana? Obrigado. Cada um de vocês, esse pessoal do Circuito do Verão, essa maravilha toda, enfim, todos vocês que estão aqui participando com a gente. Eu tenho muita alegria de comunicar para vocês que a cidade de vocês, a nossa cidade, ajustou as suas contas públicas, porque nada disso seria possível, não teria como investir aqui 14 milhões de reais, ou que nós tivéssemos colocado 2 bilhões e meio só em investimento no esporte, 2 bilhões e meio, 607 milhões só em 2025, para requalificar os nossos espaços, se não fosse a condição da prefeitura ter o recurso. Porque todo esse investimento é tudo dinheiro nosso da prefeitura. Não tem 1 centavo de governo federal, é tudo dinheiro nosso, que a gente está fazendo uma gestão com responsabilidade para poder ter essa capacidade de fazer os nossos investimentos. Como eu vejo aqui muitas mulheres, a gente poder comemorar que nós temos hoje vaga de creche para todas as crianças. Eu encontrei uma menina aqui na minha caminhada, encontrei uma menina linda aqui, que tem síndrome de Down, de dizer que nós inauguramos o primeiro centro TEA para as pessoas com transtorno de espectro autista da nossa cidade, 5 mil metros quadrados, e estou construindo mais 3 para cuidar das pessoas com síndrome de Down. Para dizer para vocês que eu estou tão feliz da gente ter passado mais de 1.000 ônibus elétricos. Quando a gente tira um ônibus a diesel da rua, nós estamos tirando 35 mil litros de óleo diesel por ano. 1.000 ônibus, que é o que a gente tem mais de 1.000, a gente está deixando de consumir 35 milhões de óleo diesel. Isso quer dizer o quê? O ar mais puro, mais saúde, mais ações que a gente pode desenvolver em defesa do meio ambiente aqui da nossa cidade. Eu já inaugurei 15 parques, hoje nós temos 123, inaugurei 15 parques, estou com mais 5 em obras. Enfim, eu poderia ficar aqui muito tempo falando de muitos avanços que a gente conquistou e que a gente conseguiu. E hoje, um deles aqui, do nosso Centro Esportivo Barra Funda, Raul Tabajara, que é um dos nossos 46 centros. E dos nossos 46 centros esportivos, nós já fizemos a reforma de 33 deles. Nós temos 44 piscinas nos centros esportivos. Das 44, nós já reformamos 35. Então, a gente vai, né, cuidando do equipamento, porque não é só inaugurar equipamento novo, é cuidar daquilo que já tem, cuidar daquilo que a gente tem, que pode possibilitar as atividades esportivas. Aí eu vejo ali o pessoal fazendo o skate, né? Não tinha pista, a gente entregou a pista de skate. O pessoal jogando bola, não tinha o sintético, entregamos o sintético. Enfim, tudo isso aqui que vocês estão vendo, feito com muita qualidade e com muito carinho. Então, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui juntos, comemorando um avanço nesse sábado, que seja bem utilizado aqui o nosso Centro Esportivo Raul Tabajara, aqui da Barra Funda. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço, gente. Prefeito, aqui só para dar início, mais um centro esportivo entregue, muito legal, quer dizer, já passamos de 30, né? Mais um, hoje aqui na Barra Funda, Centro Esportivo Barra Funda, Raul Tabajara, 14 milhões de investimentos. Nós entregamos aqui o 35º equipamento requalificado da nossa cidade, que é super importante. Nesses 14 milhões aqui, a gente pôde fazer aqui a pista de skate, colocar sintético no campo, reformar toda a parte de elétrica, de hidráulica, espaço para ginástica, toda a infraestrutura necessária para que eles tivessem aqui uma boa atividade, inclusive a questão da acessibilidade. É importante a gente destacar isso, porque a gente precisa ter uma cidade inclusiva, a gente precisa ter em todas as nossas ações aquilo que é necessário para que todos possam utilizar. Então, dentro de todo esse contexto, toda essa beleza que ficou, a questão da acessibilidade, eu acho que é um detalhe bastante importante, centro esportivo para todo mundo. Prefeito, queria falar um pouquinho sobre o espaço de motoboys, que deve ser inaugurado em breve. Eu queria que o senhor desse um status de como está. Eu sei que são 2 obras, uma na Paulista e outra no Brooklyn. São as 2 que vão ser entregues, prazos, o que dá para falar? A gente vai entregar agora primeiro a da Paulista,
Nós vamos concluir a obra até o dia 30 desse mês, e aí mais uma semana, talvez, para poder colocar os mobiliários, porque além de toda a obra, vamos ter lá micro-ondas, televisão, todas as ações necessárias para as pessoas poderem ficar ali, né? Sofá, essas coisas todas. Então a gente, com certeza, acho que não demora muito móveis, eu diria que no máximo até o dia 10 de abril a gente está inaugurando. 10 dias para poder colocar os móveis é bem razoável. O que a obra atrasou? A gente fez ali um modelo de trazer aqueles módulos, né? Então acabou demorando um pouco para fazer a confecção daqueles módulos. Teve solicitações de adequação por parte do sindicato dos motociclistas, né, que eles pediram para fazer algumas alterações ali. E eu achei melhor a gente estender um pouquinho o prazo, mas poder atender aquilo que eles estavam necessitando, né? Tinha uma área lá que precisava de ter local de carregador de celular. Celular é um equipamento importante para o motociclista. E aumentou o número de vagas de motos, que foi agora para 70 vagas, né? Estava previsto inicialmente um número menor e agora com um número maior de vagas. Então a gente fez adequações com a solicitação do sindicato, do GIO lá do Sindicato dos Motociclistas, e por isso teve que estender um pouco o prazo. Tem expectativa de ter outras em outras regiões da cidade? Vamos ter, a gente vai ter, nós vamos ter ali na Marginal, na Marginal não, ali nas Nações Unidas, em frente ao SPMarket, a gente vai ter no Brooklyn. A gente desenhou alguns locais junto com os sindicatos dos motociclistas. Nós vamos ter desse espaço aí, pelo menos 4 espaços na cidade, mas bem equipados. E esses outros 2 das obras já começaram? Ainda não, a gente conclui esse. Agora nós estamos avaliando porque tem empresas que estão nos procurando para fazer parceria. Várias empresas, por exemplo a iFood. Só que a iFood eu não quero, porque ela não está em São Paulo. Se ela mudar para São Paulo, aí eu quero. Porque ganha dinheiro aqui e vai pagar imposto lá em outro. Apesar de que o município merece, que é Osasco, né? Mas. Eu dando mancada aqui, ó, tá vendo? Tá do lado. Não, já deixa o iFood lá. Mas enfim, eu vou fazer parceria com quem está na cidade, né? Obviamente. Então, mas tem aqui tá a 99 que quer fazer, tem várias empresas que estão nos procurando para a partir desse modelo a gente ampliar ainda mais, porque é super importante. O cara que fica nessa cidade correndo o dia inteiro com moto, né? E não poder ter um local para ele descansar, usar o banheiro, fazer sua refeição. Eu acho que a gente até demoramos muito para fazer. Esses espaços vão ser sempre espaços da própria prefeitura. Espaço da prefeitura, agora a gente pode ter parceria para essas empresas fazerem ali a construção, construir e fazer a manutenção. Vamos, Cafu. Cafu, até foi bom que você me perguntou isso, porque você tem uma rede que tem uma influência muito grande aqui, né? Te agradeço pela pergunta de verdade. O que a gente precisa entender de um administrador? Eu não posso ser atabalhoado, preciso fazer a coisa certa. Nós fizemos o esvaziamento dos lagos, Marcos Vinícius, que é nosso prefeito agora. Fizemos toda a adequação de mandar os peixes para o local adequado para o aquário, né? Enfim, para ter todo cuidado com esses animais. E a gente ia fazer uma licitação, esvaziou para poder fazer a vistoria e licitar a obra junto com o projeto executivo. O que é importante falar? Eu posso fazer a licitação de 2 formas. Eu licito a obra junto com o projeto, então a pessoa ganha e faz o projeto e a obra, ou eu faço o projeto e com o projeto depois eu faço a obra. O que aconteceu lá? Quando esvaziou, reparou-se que tinha rachaduras muito grandes, além daquilo que a gente imaginava que fosse. Quando estava com água a gente não via. Teve que remover árvores, cresceram árvores ali. E embaixo passa o metrô. O que a gente fez? Na época, nós fizemos uma reunião e os engenheiros me recomendaram de que não fosse feita a licitação integrada, que tendo em vista a complexidade, que nós fizéssemos o projeto executivo primeiro e com o projeto executivo fizesse a licitação. Porque lembrando, rachaduras foram maiores do que a gente imaginava e a gente optou por entender que a população iria compreender, porque fica um lago vazio é feio, mas é mais seguro, é melhor para a nossa cidade, perder um pouquinho de tempo, mas fazer a coisa tecnicamente mais adequada. O projeto executivo está pronto e a gente vai soltar a licitação, deve no máximo, por 10 dias, no máximo 10 dias eu solto a licitação. Aí tem o prazo de licitação, receber proposta, recurso, rezar para o Tribunal de Contas não parar, rezar para o Tribunal de Justiça não parar, rezar para me deixarem governar, porque eles não querem deixar eu governar, né?
Então, me deixando governar, a gente conclui esse processo todo aí e faz. Mas eu queria pedir desculpa pela demora, mesmo sendo culpa minha, mas essa situação de optar por fazer o processo executivo, mas depois da licitação foi necessário, tendo em vista o tamanho das rachaduras encontradas quando a gente esvaziou o que foi feito. O MDB perdeu Simone Tebet. Ela perdeu o MDB, eu acho. Está indo para o PSB para ser candidata a senadora aqui. Então, eu queria que o senhor avaliasse essa perda do partido e se o senhor concorda que ela tem mais raízes em São Paulo que o governador Tarcísio de Freitas. Não concordo. Ela tem a vida dela, foi prefeita lá em Mato Grosso, o pai dela, prefeito, senadora por lá. Né? Então, o que eu fiquei sabendo é que a pesquisa lá ela não ganharia. E eu acho que, com todo o carinho e respeito que eu tenho por ela, uma pessoa tão respeitada, uma mulher tão importante no cenário político, se prestar a ser uma figura de uma estratégia do Lula. Eu acho que ela é muito grande para se submeter a isso, que eu lamento bastante. Não foi isso que o governador Tarcísio fez com o Bolsonaro em 2022? Foi uma peça da estratégia dele? Não, o Tarcísio, ele era ministro de Estado, trabalhou em vários assim como ela, ministra de Estado. Trabalhou em vários locais do Brasil, ele não tinha raiz política em nenhum local. Você querer comparar o Tarcísio com a Simone Tebet, você sabe o tanto que eu te admiro como jornalista, que você é melhor das melhores, mas é algo... não tem a menor condição de comparar. O Tarcísio, ele foi candidato pela primeira vez aqui no estado de São Paulo, ela tem raízes lá. Se o Tarcísio fosse candidato a governador, no Paraná ele ganharia, se fosse no Rio de Janeiro ele ganharia, é uma outra conjuntura. Ele é um servidor público que serviu no Exército, inclusive no Haiti. Ele serviu a pátria em qualquer local que ele foi. É um outro conceito. Ela não. Ela é fruto de um processo político do Mato Grosso, do pai dela, que foi prefeita lá. E o que ela está fazendo? Ela está abandonando o povo que o tempo inteiro a acolheu. Agora, isso é uma questão. O que eu acho mais grave disso é ela virar as costas para um partido que sempre a apoiou. Inclusive, eu a apoiei. Por conta de um capricho de uma estratégia política do presidente Lula. Eu acho que ela é muito grande para se submeter a um capricho do presidente Lula. É a minha opinião, que eu respeito, mas eu jamais imaginei da Simone Tebet, né, uma pessoa com tanto envergadura, se submeter a ser marionete de Lula aqui no nosso estado. E sobre a disputa no Senado aqui em São Paulo, o seu vice é um dos cotados. O senhor defende o nome dele para sair a essa disputa? O senhor vê outros nomes do MDB, por exemplo, para disputar uma das vagas? Eu acho que a Simone Marqueto, a nossa deputada federal, é um bom nome. A gente, evidentemente, precisa ter nomes competitivos, né? E não lançar alguém para fazer o papel só de bater, sabendo que vai perder, fazer um papel feio só para bater no outro candidato, que tem essa estratégia, né? Tem gente que vê o Padre Kelmo do processo. Vai pro Quem seria? Eu não sei quem seria, aí vai da imaginação. O Haddad será ou não? Não sei. Outro dia eu respondi uma pergunta sua, estou com um processo violento até agora. Não que isso aí fosse processo, mas eu acho assim, a pessoa se submeter a uma situação dessa, de ser um candidato só para poder bater, né, que nem o Datena fez aquela vergonha aqui na cidade de São Paulo, candidato incentivado, para não falar pago, né, pelo PT para poder bater em mim. Então eu acho que é muito ruim no processo eleitoral. Eu acho que isso faz com que a democracia fique mais enfraquecida. Acho que você tem que ter candidato que realmente tem condições de disputar, que acredita que vai vencer, não ser colocado no processo eleitoral só para dentro do debate poder bater no outro, né? Eu acho que isso é ruim. Que é o que me parece que a Simone está se sujeitando também. Então, aqui do Coronel Melo, se ele for, obviamente vai ter meu apoio. Eu acho que é ruim eu ficar sem o vice, né? Eu fiquei já, o Bruno morreu dia 16 de maio, eu fiquei o primeiro mandato inteiro sem vice, agora de novo. Não que o presidente da Câmara, né, deixe de ter condições de assumir quando eu estou, mas você ter o vice ali é uma coisa que no dia a dia você pode trocar ideias e ter uma colaboração, uma contribuição. Mas se essa for a missão a ele dada, né, que seja feita, a gente vai estar apoiando. Perfeito. Nessa semana o presidente Lula esteve em São Paulo, fez um discurso, fez ali alguns acenos a prefeitos, ataques ao governador Tarcísio de Freitas. Uma das estratégias do PT vai ser de conversar com alguns prefeitos do interior, tentar ampliar esse diálogo. O senhor vai tentar articular pró-Tarcísio para alguns prefeitos também, para tentar colaborar nessa questão? E é necessário isso mesmo?
eu acho que o Lula deveria se preocupar que ele só cumpriu 12% das obras da educação. Ele deveria falar que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, não tem praticamente investimento nenhum do governo federal. Ele tinha que se preocupar que o governo dele segura os projetos do governo do estado e da prefeitura de São Paulo no governo federal. Quer dizer, usa a máquina pública para fazer política contra a população da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Você vê que o Tarcísio teve que mudar agora a questão do recurso orçamentário para fazer o túnel, porque houve toda aquela manobra de segurar os recursos federais. Eu acho que é uma pequenez, né, dele fazer isso. E era importante que ele pudesse falar o que ele poderia fazer pelo país para recuperar, por exemplo, o recorde que ele bateu, que é um recorde ruim, que é 1 trilhão só da dívida do país, que nunca aconteceu isso. Então, ao invés dele ficar querendo criticar o Tarcísio, porque ele vai tomar, né, aqui uma surra bem legal, uma surra obviamente eleitoral, né, não falando com certeza de nada físico, né, absolutamente nada físico, né, dentro de voto, ele deveria se preocupar em falar alguma coisa para poder recuperar o país que está indo aí a barracota. Nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, agora somos a 11ª economia do mundo, o país só está ficando cada vez mais pobre, as pessoas aumentando quem fica dependendo de incentivo de bolsa e reduzindo aquelas pessoas que têm a sua autonomia para poder trabalhar e ganhar o seu sustento. Eu acho que é um governo que está muito equivocado, que atrasou muito o nosso país, que não tem responsabilidade fiscal e que tem um comportamento político muito ruim, né? muito indesejado. Para quem é um presidente da República, deveria ter pelo menos respeito às pessoas, aos prefeitos e aos governadores. Aqui ele vai procurar e não vai achar nada, não, porque o prefeito aqui do estado de São Paulo vai estar com o Tarcísio, que aqui não tem gente boba, não. O senhor vai articular com esses prefeitos? Eu vou ser um dos coordenadores da campanha do Tarcísio, né? Vou trabalhar bastante. O Tarcísio é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de realização, né? O quanto que ele levou o nosso estado, é um grande parceiro da Prefeitura de São Paulo e dos demais 644 municípios. Qual vai ser o seu papel, prefeito, exato nessa campanha? O que o governador te pediu para fazer nessa coordenação? Ele não me pediu, não. Eu que você. Ele nem sabe. É voluntário. Você sabe o que eu estou contando agora. Verdade, ele não sabe, eu estou falando agora, que eu vou ser um dos coordenadores da campanha dele. E a gente vai continuar trabalhando para poder ter os avanços, né, do nosso estado. A tabela SUS paulista, né? Você pega, por exemplo, na área da saúde, está falando do Lula, né? Que ele só se preocupa em atacar as pessoas, poderia se preocupar que aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, o orçamento da saúde, 75% era da prefeitura e 25% do governo federal. Hoje, 85% é dinheiro da prefeitura e só 15% do governo federal. Então, são ações que a gente só vai percebendo de uma fragilidade do governo federal com relação ao apoio aos municípios e aos estados. Eu acho que é poder levar para as pessoas, para os prefeitos, esse debate de demonstrar o que foi feito, os investimentos, a responsabilidade fiscal que é fundamental, né? Manter as contas em dia, fazer as ações de valorização do funcionalismo público, mas com responsabilidade, né? E de atrair investimentos. Por exemplo, na minha cidade, você imagine que em 5 anos 92 mil empresas, fora mês, vieram para a cidade de São Paulo, né? A gente trouxe aqui hoje uma capacidade de arrecadação maior, mesmo reduzindo impostos, menor índice de desemprego da série histórica, só 5%, ou seja, 95% da população de São Paulo ocupada. E acho que é dentro dessa linha, de cuidar dos espaços, de ter responsabilidade, fazer o que é correto. E pode ter certeza que você não vai ver o Tarcísio falando do Lula, que ele está pouco se lixando para o Lula. Ele está preocupado em cuidar do povo do estado dele. Então, enquanto o cara da bravata fica lá fazendo bravata, a gente vai aqui trabalhando e, com certeza absoluta, vai ser muito legal ver como é que vai ficar a cara dele em outubro, porque ele vai ter uma derrota bem interessante.